como eu já apresentei, novamente que a professora Karina Tonini, que está assumindo, para nossa alegria aqui, a coordenação de teleeducação. Então, por enquanto, estou dando uma força aqui ainda no sistema. Na tela ao lado está o professor Alfredo Feitosa, que aceitou o desafio de estar falando sobre doenças periodontais. Ele é professor do Departamento de Clínica Odontológica da UFES, doutor em Ciências Biológicas, na área de concentração em Microbiologia pela USP. Né? Então, o tema é exame clínico e diagnóstico das doenças periodontais. A gente espera aí que o pessoal que entrou assista e depois divulga, porque esse vídeo fica gravado. Ok? Então, eu passo a palavra para o professor Alfredo, e a gente está aqui depois. Boa tarde a todos que estão assistindo esta teleconferência. Nosso tema de hoje é sobre exame clínico e diagnóstico das doenças periodontais, ou seja, o que é e como nós podemos identificar indivíduos com problemas gengivais do tipo infecciosos. Em primeiro momento, nós temos um conhecimento exigido para fazer o exame e o diagnóstico, é conhecer as estruturas ao redor dos dentes. E essa estrutura ao redor dos dentes, em relação ao diagnóstico das infecções gengivais, ela é chamada de gengiva ou periodonto de proteção. Ela tem um arcabouço ao redor dos dentes, tem uma papila, ela tem uma gengiva ceratinizada e ao redor da gengiva ela tem uma mucosa que reveste toda a nossa cavidade bucal. Outra coisa muito importante para fazer esse diagnóstico e exame clínico é relacionar esta gengiva ao espaço que ela ocupa em relação à superfície dentária. E como nós podemos ver nesse diagrama, ela tem uma porção que fica presa na raiz e uma outra porção que fica presa na superfície do esmalte do dente. E essas porções nós chamamos de espaço biológico periodontal. Agora você pode ver que existem três estruturas e estas estruturas elas permitem nos dar uma dimensão do que podemos encontrar no nosso campo, na nossa área de periodontia, que é a área que estuda as doenças gengivais. Nós podemos correlacionar aquilo que é saudável com aquilo que é doença, ou seja, aquilo que eu tenho clinicamente eu posso dizer que um indivíduo tem gengiva sadia e aquilo no momento em que eu tenho uma mudança desta gengiva, desse ambiente, passando por uma fase inicial chamada de gengivite, onde a inflamação gengival ela está restrita, ela está fazendo parte somente daquela gengiva inserida, e a outra parte é a evolução dessa inflamação, dessa gengivite, que é levado a uma perda óssea. Você pode ver que tem um tom esverdeado, outro tom avermelhado. Logo embaixo nós temos um formato mais em preto, um risco preto, mostrando algumas fibras. E a parte mais embaixo desse preto, dessas fibras, representa, simboliza o osso alveolar que circunda as raízes dos dentes. Então, quando a inflamação atinge esta fase, nós chamamos de periodontite. Isso no passado era chamado de piorreia, nos anos de 1930, 1940, e depois foi mudando para periodontose, nos anos 60 e 70, até que nos finais dos anos 70 para 80, adotou-se a nomenclatura de periodontite. Então, perda de osso alveolar ao redor dos dentes. O importante no exame clínico, quando o médico bucal ou o periodontista, mais popularmente conhecido como aquele que trata da gengiva, periodontista, ele deve possuir no seu arsenal, ele precisa ter dentro do seu conhecimento clínico aqueles parâmetros que vão nortear o exame, ou seja, o que eu preciso saber para poder fazer um bom exame da gengiva, ou seja, saber se uma gengiva é saudável ou saber se ela está terciária, chamada de periodontite. Então eu preciso conhecer
o índice de placa de cada indivíduo, ou seja, o conto de placa, que é um tipo de biofilme que se forma ao redor dos dentes, em determinadas superfícies dentárias, e isso aí é muito fácil fazer essa abordagem. Logo em seguida vocês verão como a gente pode abordar de maneira simples com cada indivíduo que está procurando o periodontista ou esse médico de boca para fazer a sua análise. Depois nós temos um outro item que é chamado profundidade clínica de sondagem, ou seja, você utiliza um instrumento metálico para examinar a profundidade da extensão daquelas inflamações mostradas nos diagramas anteriores. Provavelmente essas sondagens vão mostrar diferenças de profundidade, por isso que é chamada profundidade clínica de sondagem. E posteriormente nós temos um nível clínico de inserção, que aí a relação é entre uma estrutura fixa do dente e o conto a partir dessa estrutura fixa do dente. Esta sonda, ou seja, esse instrumento metálico, ele migra no sentido da raiz, ou seja, apicalmente, conto que ele vai medir isso. Temos o sangramento gengival, que é um dado, que é um indicador de doença, esse sangramento gengival. E ele é muito importante para a gente poder destacar sangramentos gengivais que estão espontâneos e que não estão espontâneos. Temos também o sangramento à sondagem, é aquele que se utiliza um instrumento chamado sonda periodontal, que vai em dente por dente, ou seja, face por face de cada dente, vai fazer a mensuração da extensão desse sangramento. Posteriormente, o periodontista fará o exame de mobilidade dentária e, em seguida, o exame de supuração, que é feito de uma maneira simples, fazendo palpação digital nas estruturas da gengiva ou na mucosa mastigatória. E, finalmente, nós vamos abordar aqueles fatores que vão reter este biofilme, ou seja, fatores de retenção de placa ao redor dos dentes e a presença de algumas alterações anatômicas, tais como a presença de um freio labial errado, uma posição errada, ou a presença de uma brida lateral de um dente, ou de um freio lingual extremamente curto, levando a chamado língua presa. Ou seja, esses são os componentes do exame clínico periodontal que são essenciais para um diagnóstico de um indivíduo que esteja candidato a uma doença periodontal. Vocês podem ver que esse índice de placa ele tem uma maneira fácil de ser analisada pelo periodontista no consultório, ou a nível ambulatorial, ou a nível hospitalar, ou a nível até mesmo em escolas, em alguns programas de campanha. Ele é muito fácil porque ele exige apenas um corante chamado fucsina, e com uma bolinha de algodão, você, auxiliado por uma pinça, você passa esse algodão ou esse pedaço de algodão embebido com esse corante em todos os dentes, e o indivíduo faz um bochecho com água normal, expectora, e logo em seguida você vai ver que todos os dentes que aparecerem a uma faixa vermelha nas superfícies dos dentes ou também na gengiva, significa que esse indivíduo tem placa, ou seja, o biofilme dentário, chamado placa dental, está sendo depositado nessas superfícies dentárias e também nas superfícies gengivais. Então, como vocês podem ver aí, nós podemos marcar quantos dentes, quantas faces dentárias possuem biofilme presente. E aí você tem uma porcentagem, ou seja, você multiplica o número de faces vezes 100 e divide por 4, porque são 4 quadrantes. E aí você vai ter uma porcentagem de... Então, indivíduos que estão acima de 50% a 100% de placa, significa que tem muito biofilme retido nos dentes ou na gengiva. São indivíduos que necessitam de uma abordagem, de uma instruções de higiene oral um pouco mais elaborada, um pouco mais refinada, precisa de mais visitas ao consultório para passar por um processo de reeducação, de técnicas de escovação, de eliminação deste biofilme. Temos também, neste momento, como está mostrando o diagrama, uma sonda metálica reta. Vejam vocês que ela está marcada de 1 em 1 milímetro, e a cada passo de 5 milímetros ela tem uma tarjeta preta mais espessa. Ou seja, essa é uma sonda clássica universal internacional, ela tem 15 milímetros de profundidade, e logo abaixo nós temos uma outra sonda
chamada sonda de Neighbors. É uma sonda curva que é também utilizada para fazer manobras para entender a instrumentação de dentes que estão com lesões de furca. Aqui se está mostrando na maxila uma sonda periodontal reta penetrando dentro de um sulco gengival, ao redor da raiz tem um sulco, chama sulco gengival, e essa sonda, o ideal seria que ela penetrasse apenas 2 a 3 milímetros. E como vocês podem ver, ela penetrou até o último milímetro, ou seja, até a última posição da tarjeta preta. Significa que ela tem 15 milímetros de profundidade de extensão. Ou seja, existe uma inflamação ao redor deste dente chamado premolar, primeiro premolar superior direito, que tem uma inflamação, e essa inflamação tem uma extensão apicalmente de até 15 milímetros. Isso chama-se bolsa periodontal. Mais uma vez, mostrando que o exame clínico, o sangramento à sondagem, ele é realmente um indicador de doença, ou seja, sangramento esse que muitas vezes pode ser provocado pela sonda metálica, como diagnóstico, mas muitas vezes ao redor do dente adjacente à sonda, como está sendo mostrado no incisivo central superior direito, que fica à esquerda de quem está vendo, tem um sangramento espontâneo, ou seja, esse sinal mostra que isso tem alguma alteração nessa gengiva. Então, esta alteração é um sinal de uma doença presente, porque a gengiva não foi feita para sangrar espontaneamente. Ela não pode sangrar espontaneamente. Mesmo quando você faz o uso de escova, fio dental, ela não é para sangrar. Ela só sangra se tiver alguma inflamação inicial precoce ou estabelecida ou avançada. Da mesma forma que você faz uma análise de todas as faces dos dentes que estão sangrando e vai analisar qual é a porcentagem de inflamação. Se esses indivíduos têm vários dentes com inflamação, mas sem atingir o osso alveolar, então nós estamos diante de um sinal clínico chamado gengivite, naquela fase primária que nós mostramos anteriormente. Agora você tem uma inflamação que é um pouco mais avançada e nem todos os indivíduos apresentam. São alguns indivíduos que apresentam esse tipo de inflamação e infecção na gengiva entre os dentes que são chamados birradiculares ou trirradiculares, ou seja, os dentes molares inferiores, os dentes molares superiores e os primeiros premolares superiores. São dentes que têm 2 ou 3 raízes e quando existe uma perda óssea entre essas raízes é chamado de lesão de furca. Então, se o indivíduo tem lesão de furca em um molar, pode ter na frente do dente, pode ter atrás do dente, como nos molares superiores também pode ter na frente e pode ter ao lado das raízes. Então é chamada lesões de furca, que podem ter diferentes tipos, classe 1, classe 2 e classe 3, ou seja, quanto que esta sonda penetra entre essas raízes. À medida que ela penetra mais profundamente, pior é o diagnóstico, pior é o prognóstico para este dente. Agora nós estamos com o nível clínico de inserção. Este é chamado o exame padrão, o padrão ouro, o gold standard na periodontia. Com aquela sonda reta, você então introduz dentro do sulco gengival e vai mensurar o quanto que ela penetra dentro do sulco. Se ela penetrar entre 2 a 3 milímetros, nós chamamos de um sulco clinicamente sadio ou normal. Acima disso, já passa a ter uma inflamação ou uma infecção. Veja vocês que ao lado da sonda tem uma marca no dente chamada JCE. Esta marca JCE é a junção cemento-esmalte, que é o limite entre o esmalte do dente e a raiz do dente. Então, a partir desse limite de junção cemento-esmalte até o fundo do sulco, é uma distância biológica chamada nível clínico de inserção. E este nível clínico de inserção geralmente coincide com a posição da margem gengival, que aqui está ilustrado em vermelhinho. Quando essa margem gengival coincide, portanto, com a altura da junção cemento-esmalte, nós chamamos que o nível clínico de inserção é igual à profundidade de sondagem. Aqui nós temos um exemplo de nível clínico de inserção em uma recessão gengival. Veja vocês que a sonda está ao lado de um dente chamado canino superior e ao mesmo lado tem um dente chamado primeiro premolar superior direito. E observe que esse canino, a margem gengival,
ela está bem abaixo daquela junção semente-esmalte. Ou seja, existe um pedaço de raiz aparecendo, da mesma forma que no premolar, além de estar aparecendo uma pequena parte da raiz, existe uma cratera já na raiz, ou seja, um defeito que nós chamamos de abfração. Então, a sonda periodontal vai ser introduzida dentro do sulco e vai medir também quanto que tem de recessão perdida, ou seja, quanto que perdeu de gengiva ao redor desta raiz. Do outro lado, vocês têm um incisivo central inferior com uma recessão bem profunda, estreita e bem profunda, ou seja, não existe o osso alveolar ao redor da frente deste dente. Existe osso ao lado do dente e atrás do dente, mas na frente do dente foi todo perdido pela ação do biofilme placa dental, ou seja, bactérias que estão ali acumularam por longo tempo. Veja que a expressão dessa perda de osso, ela não aparece da noite por dia, nem de uma semana, são vários meses, às vezes são anos e anos para poder, porque a doença é silenciosa, ela é lenta, ela é chamada crônica. Então, isso, à medida que vai destruindo o osso, a gengiva vai migrando. Por isso que você tem uma recessão gengival longa, como tem nesse incisivo central inferior. Aqui nós temos diante de um quadro clínico um pouco mais grave. É aquilo que nenhum cardiologista, nenhum pneumologista, ou nenhum nefrologista, hepatologista, ou qualquer outro colega médico de área sistêmica quer ver na cavidade bucal de seus pacientes portadores de infecções sistêmicas. Ou seja, observe que ao redor dos dentes existe um fluxo amarelado e existe uma elevação, um aumento do volume da gengiva. Se você fizer uma pressão com o seu dedo digital, indicador, pressão digital com o indicador, essa secreção vai ser extravasada entre a gengiva e o dente, chamada supuração, ou seja, pus. Ou seja, isso representa uma degradação total, uma perda de osso e também uma perda de tecido de gengiva que está sendo o quê? Necrosada, ulcerada, e isso vai se estendendo até ao fundo da raiz, extravasando na margem gengival superior ao lado do dente. Isso é extremamente perigoso. Os indivíduos que estão com esse tipo de situação clínica, contendo este sinal, e muitas vezes podem estar apresentando dor, porque às vezes o sintoma, o volume é acompanhado de dor, e também muitas vezes você precisa de uma sonda metálica para ver se esta supuração ela é espontânea ou provocada. Neste caso aqui nós temos as duas situações. Nós temos uma supuração com a sonda saindo lá em cima no incisivo central superior esquerdo, um pouquinho de coleção purulenta mostrando, junto com sangramento. Ao redor tem um incisivo central com sangramento, e na face palatina desses incisivos, o central e o lateral, existe uma coleção branca, totalmente branco amarelado, que a gente chama então de pus ou secreção purulenta, caracterizando assim a necrose tecidual pelas bactérias do biofilme chamado placa dental. O dentista também, ou seja, o periodontista, faz um outro exame muito simples chamado mobilidade dentária. É importante enfatizar que esta mobilidade dentária ela é variável e não deve ser feita usando os dedos, e sim instrumentos metálicos. Aqui mostrando que o correto é usar um cabo de um espelho clínico, ou a ponta de uma sonda, ou mesmo a haste da sonda periodontal, movimentando o dente no sentido vestibular lingual, ou no sentido mesodistal, para saber em que direção esse dente está se movimentando. E quanto às aberrações anatômicas, inicialmente falado naqueles componentes do exame clínico periodontal, nós temos os casos mais clássicos da periodontia, que é o freio labial superior. Muitas vezes você tem a separação dos dentes, essa separação chama-se diastema, e aí o indivíduo quer fechar, mas não consegue fechar por ação mecânica de um aparelho chamado ortodôntico, porque no meio dos incisivos centrais existe um freio espesso, chamado freio labial espesso, e vocês podem observar que no slide do lado, o freio ele se espessa e se alarga, dando o contorno até ao céu da boca, ou seja, o palato.
E embaixo nós temos na mandíbula também a chamada língua presa. Por que é língua presa? Porque o freio lingual ele é curto e rígido e muito espesso. E aí, novamente, o periodontista ou o cirurgião bucomaxilofacial, ele pode atuar fazendo a terapia cirúrgica, tanto no caso do freio labial superior, tanto no caso do freio lingual inferior. Bom, o diagnóstico da doença periodontal, ela exige também não só aqueles componentes dos exames clínicos, mas acima de tudo ele exige exames complementares. E o exame clássico são as radiografias periapicais, que para o periodontista é feito pela técnica do paralelismo, que tem muito melhor incidência de ângulo do que a técnica da bissetriz. Então o periodontista tem um conjunto de 14 a 16 radiografias, para que possamos avaliar todos os dentes superiores e os dentes inferiores, avaliar como está a condição da altura da crista óssea alveolar. E vocês podem ver que existem vários dentes com perda da altura da crista óssea. A crista óssea normal seria próximo da coroa do dente até o final da raiz. E alguns dentes vocês estão vendo alguns buracos negros que mostram exatamente a perda desse osso alveolar ao redor dos dentes. Outra coisa que a gente utiliza, outra ferramenta muito trabalhada com os periodontistas, são os modelos de estudo, que também os ortodontistas utilizam para fazer seus planejamentos dos aparelhos ortodônticos. Então nós podemos ter modelos de estudo feito com gesso branco ou gesso pedra, onde nós vamos ter uma ideia da dimensão da oclusão desses pacientes e da posição dente a dente e se tem alguma recessão ou alguma extrusão dentária, como é o caso deste modelo do centro que está mostrando, o incisivo central superior direito está numa posição sofrendo uma migração, uma extrusão e a raiz está sendo mostrada aparecendo. Então aí ele precisa de um tratamento e precisamos saber se esse dente tem muito osso ou pouco osso ao redor da sua raiz. Bom, diante desses exames clínicos, diante das radiografias, exames complementares, às vezes são necessários exames complementares, tais como exame de sangue, chamado hemograma completo, ou glicose em jejum, glicemia, ou o nível de plaquetas, de leucócitos, que são importantes para detectar se o indivíduo tem alguma neutropenia, alguma leucocitose, alguma plaquetopenia, alguma anemia. São importantes também para estabelecer o diagnóstico. Antes disso, também se afere a pressão arterial desses indivíduos, para ver se está dentro do padrão de normalidade, 120 por 80 milímetros de mercúrio, e se estiver fora desse nível, ou 140 por 90, ou 150 por 90, isso demonstra que existe uma alteração na pressão arterial, que então esses indivíduos, antes de nós fizermos alguma abordagem mais invasiva, nós precisamos consultar ou encaminhar nossos colegas médicos generalistas para fazerem as suas devidas aferições. Em geral, são cardiologistas ou mesmo o médico clínico geral que está habilitado para isso. De posse daqueles exames, portanto, nós podemos analisar que os indivíduos que apresentam as inflamações gengivais ao redor dessas papilas ou na margem gengival, como está mostrando, bem em vermelho, um eritema ou edema dessa gengiva, nós estamos de frente do diagnóstico chamado gengivite. Portanto, as inflamações estão localizadas somente na gengiva, ou na papila, ou na margem gengival livre, e não estão não estão ao redor dos ossos alveolares que circundam esses dentes. Uma semana depois que foi feita a terapia periodontal pelo periodontista, observe vocês que aquela vermelhidão, aquele edema, já não está mais presente. Isso então caracteriza uma gengivite. Aqui um outro quadro clínico de uma gengivite um pouco mais avançada, gengivite gengivite crônica. Observe que aí são as faces de trás dos dentes molares e premolares inferiores, as faces chamadas faces linguais. A gengiva encontra-se toda vermelha, chamada eritema, né? Toda vermelha, e junto com ela existem vários biofilmos, umas placas branco-amareladas ao redor dos dentes e próximo da gengiva, que é exatamente o biofilme dentário. Uma semana depois do tratamento, observem vocês que a coloração e a presença daquele biofilme na coroa dos dentes está totalmente ausente, perfeita.
Bem, agora nós estamos diante de um caso clínico onde o quadro é uma expressão maior daquele quadro inicial de gengivite. Até hoje a gente não consegue dividir o momento entre essa transformação de gengivite para periodontite, ou seja, nós não conseguimos ainda, no nosso tecnologia que nós temos disponível, saber qual é o momento que acontece a inflamação que sai da gengiva e migra para o osso alveolar. A gente não tem instrumentos que mostrem esse momento ainda nos seres humanos. Nos animais, nós conseguimos fazer isso. Mas, enfim, nós estamos agora diante de um quadro clínico em que o caso é uma periodontite, ou seja, uma inflamação, uma infecção ao redor do osso que circunda as raízes dos dentes. Observe que no quadro superior nós temos uma inflamação vermelha, nós temos uma necrose ao redor da papila, um vermelhidão, existe um abscesso com uma bolinha vermelha entre os incisivos. Do lado embaixo nós temos a parte da raiz ainda sendo exposta, existe muito cálculo que no passado a gente chamava de tártaro, essa mancha preta ao redor dos dentes, algum sangramento, e as radiografias mostrando a altura da crista óssea, a perda óssea. Nesse dente, por exemplo, que tem o canino superior, existe um dente chamado incisivo lateral superior, que tem um pino dentro do dente, tem um canal tratado, e entre esse dente e o outro dente incisivo tem a altura da crista óssea. Esta crista óssea deveria ir até próximo desse pino, na parte mais superior dele. E veja que temos somente 1/3 de raiz do dente, ou seja, o dente perdeu 2/3. Isso chama-se periodontite. E isso é causado por uma etiologia chamada bacteriana, que é o biofilme dentário. Então, as principais alterações na periodontite que ocorrem, que chamam atenção para o periodontista, são as alterações de cor, a forma da gengiva ela muda, a sua consistência, a sua estrutura e a presença clássica do biofilme, de cálculo, eritema, edema, abscesso, podendo ter recessão e a perda óssea alveolar. Bom, Alfredo, desculpe te interromper, mas é que veio uma pergunta aqui, que até a gente estava conversando antes, sobre as repercussões sistêmicas, né, das doenças periodontais. E se tiver um tempinho, né, para não quebrar a tua sequência, falar um pouco sobre isso. Acredito que você vai comentar alguma coisa, né? O foco hoje é outro, né? Mas veio aqui uma pergunta aqui justamente sobre nascimentos de prematuros. A Fernanda de Venda Nova comentou aqui, né, de alguns estudos. Perfeito. E finalmente nós temos aqui, para fechar o quadro de diagnóstico de doenças periodontais ou doenças gengivais, mais uma vez a periodontite. Aqui para mostrar, e as setas azuis estão relatando o quanto de perda óssea que existe ao redor dessas raízes. Então a perda óssea ela pode ser horizontal, como está à esquerda do seu vídeo, e à direita a perda óssea vertical. E isso mostra o quanto de osso foi perdido entre a coroa do dente e a raiz do dente. Toda essa altura, esses buracos negros aí, mostram quase que 2/3 de raiz perdida. Enquanto no molar tem um defeito ósseo vertical, o oblíquo, que é um defeito ósseo que tem um caráter mais progressivo, tem um caráter mais danoso à estrutura dentária. Então, diante disso aí, nós estamos presentes de uma periodontite, fechando assim o exame clínico e o diagnóstico periodontal das doenças periodontais. Portanto, nós temos doenças periodontais chamadas gengivites e temos doenças periodontais chamadas periodontites. Comentando a questão da Fernanda de Venda Nova, se existe um estudo sobre parto prematuro, então foi muito oportuna essa pergunta, porque o meu trabalho de doutorado na Universidade de São Paulo foi um trabalho de 7 anos de pesquisa, que foi realizado aqui no nosso hospital universitário, sob a orientação do Dr. Paulo Roberto Merson de Vargas, que é nosso patologista, e em São Paulo, na USP, com o meu orientador, o Dr. Mário Júlio Ávila Campos, que é o microbiologista que trabalha com bactérias anaeróbias. Então, durante 7 anos, nós escolhemos 195 mulheres puérperas, ou seja, aquelas que deram parto às crianças, e fizemos exame da gengiva em até 48 horas dessas puérperas no leito do hospital universitário,
Cassiano Antônio de Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então nós pudemos observar que muitas dessas puérperas tinham doenças periodontais e a grande maioria tinha o tipo que vocês acabaram de ver, periodontite, e algumas poucas com gengivite. O que nós queríamos saber? Nós queríamos saber se essas mulheres que tinham infecções periodontais com periodontite ou com gengivite, se essas bactérias dessas infecções periodontais, ou seja, aquelas que estão naquele biofilme, se essas bactérias elas podem ser encontradas na placenta dessas mulheres, quando tiveram dado à luz a esses bebês, esses recém-nascidos. E também queríamos saber se essas bactérias podem chegar no sangue da placenta. Muito bem, após 7 anos, então nós fizemos um intenso projeto lá em São Paulo, utilizando técnicas moleculares para diagnóstico dessas bactérias, analisando 6 bactérias, as mais classicamente conhecidas e as mais chamadas potencialmente patogênicas, e nós descobrimos que em algumas mulheres as bactérias atravessam o sangue, vão para a placenta e também causam algumas inflamações nas membranas que envolvem a placenta, as membranas chamadas amniótica e a membrana corioamniótica, principalmente nas mulheres que são portadoras de uma infecção placentária chamada corioamnionites, ou seja, as bactérias podem estar migrando da boca, podem estar ocupando a cavidade vaginal e podem migrar da cavidade vaginal até a placenta, atravessando as membranas uterinas, chegando até ao bebê, ao recém-nascido. Então nós tivemos no nosso projeto várias crianças com baixo peso e prematuros, ou seja, crianças com baixo peso são aquelas definidas pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, aquelas que têm menos de 2.500 gramas, e aquelas crianças prematuras são aquelas que nascem antes de 37 semanas de gestação. Então nós tivemos muitos casos onde foram detectadas 1, 2 bactérias, às vezes bactéria da boca estava na cavidade vaginal e estava na placenta. A mesma bactéria, ou então 2 bactérias da boca estavam na cavidade vaginal e foram também encontradas na placenta, ou no sangue da placenta, ou nas membranas amniônicas ou corioamniônicas. Então isso demonstra que é possível encontrar bactérias da boca residindo fora do seu ambiente, fora do seu habitat, né, em situações onde a inflamação de alguma coisa do hospedeiro, do indivíduo, carreia essas bactérias para assumirem uma posição vantajosa em relação ao desequilíbrio microbiano, ou seja, criar uma situação de inflamação à distância. Então, o projeto demonstrou que é possível encontrar essas bactérias, mas nós não conseguimos fazer uma prova, ou seja, uma relação causal, ou seja, a plausibilidade biológica, a relação ao efeito causa. Tem periodontite, vai ter bebê prematuro. E tem periodontite, vai ter bebê com baixo peso. Isso não foi possível mostrar estatisticamente. Ou seja, não podemos ter feito nenhuma inferência que mostrasse que a doença periodontal era responsável pelo baixo peso ou pelo parto prematuro. Isso significa dizer também que não existe até o exato momento nenhum trabalho no mundo em que foi feita uma logística de metodologia como foi feita a nossa, porque nós trabalhamos com amostras da cavidade vaginal, onde os residentes, os médicos fizeram a coleta da secreção vaginal mais profunda, fizemos coleta da placa dos dentes dentários, fizemos coleta da parte de sangue da placenta, das membranas da placenta, ou seja, na verdade ainda o projeto tinha que abordar ainda a análise das fezes, coleção retal e da placa e do sangue e das fezes do possível marido. Por que possível marido? Porque essas puérperas, quando são internadas no hospital universitário, elas são internadas porque têm gravidez de alto risco. Então, geralmente, elas já chegam já em trabalho de parto adiantado, já com alguma infecção, geralmente são portadores de algumas infecções sistêmicas e são muito novos. Na nossa amostra, nós tivemos mulheres com a partir de 12 anos de idade até 42 anos de idade gerando bebês. E muitos desses bebês prematuros são inerentes a vários outros riscos que essas mulheres estão submetidas. Então, assumir que a doença periodontal é responsável
pelo, baixo peso ou parto prematuro, isso ainda não tem evidência suficiente na literatura que comprove isso. Nós temos algumas associações, ou seja, a doença periodontal com baixo peso, doença periodontal com parto prematuro, mas que não provam a relação de causa e efeito. Isso precisa ser bem demonstrado, bem falado, para não se confundir, porque houve nos anos 90 para 2000, houve muito progresso na literatura, na pesquisa científica, na área de periodontia, com a área médica, com puérperas ou com outros pacientes portadores de doenças cardiovasculares, onde nós descobrimos bactérias da gengiva nas placas ateromatosas, nas artérias coronárias ou então na placenta. Então esse foi um dos primeiros trabalhos no mundo que foi feito com essa metodologia gigantesca. Nós estamos com o trabalho sendo encaminhado para publicação em revista qualificada, para que possamos ter uma discussão na comunidade internacional para sabermos agora para onde vamos dirigir. Existem algumas pesquisas também, Fernanda, que mostram que as crianças, os bebês, podem ter essas bactérias na boca logo nos primeiros 3 meses de recém-nascido. Nós fizemos também tivemos alguns bebês na nossa amostra que nasceram mortos, são chamados natimortos, ou aqueles que sobreviveram até 24, 48 horas, somos neomortos. E fizemos aspiração do suco gástrico e do ouvido interno e encontramos também as mesmas bactérias da gengiva inflamada nessas áreas desses bebês. Então agora, o grupo que trabalha com essa área de gengiva em relação à área médica, criou um nome, criou um termo para isso chamado medicina periodontal. Alfredo, Sim, é importante a gente falar da importância do pré-natal odontológico nesse contexto, né? Visitas pré-natais, isso é fundamental para que o médico possa acompanhar toda a gestação, para poder saber como anda a saúde do bebê dentro do útero. Isso é fundamental, de importância capital. Muitas vezes, essas puérperas já chegavam em trabalho de parto esse espontâneo, algumas vezes tinha que ser chamado indutor, induzido pelo médico, devido à gravidez do estado sistêmico. Então, tivemos no nosso projeto, a ideia é que faça pelo menos em 4 a 6 visitas, mas nós tivemos, para você ter uma ideia, mais de 90% tiveram 1 ou 2 visitas de pré-natal. E isso mostra a importância do controle do pré-natal com o ginecologista, obstetra, para poder acompanhar essa gestante até o final do parto e pós-parto também. Alfredo, só depois se você pudesse esclarecer para a gente, pelo que eu entendi, o trabalho foi feito em Vitória, né, ou na Grande Vitória, né, e assim, é baixíssimo, né, então esse acompanhamento pré-natal. Uma outra pergunta, assim, que eu fiquei em dúvida, e talvez, eu até coloquei essa questão para o pessoal do interior, assim, como que era o acesso deles à referência. Então, assim, você mostrou alguns slides de condições clínicas ali, que é possível isso ser atendido num consultório em unidade de atenção básica, unidade de atenção primária? Tanto de gengivite como o de periodontite, nós temos uma formação hoje que o médico bucal, o cirurgião dentista, que é assim que nós somos chamados, eu prefiro mais o nome, desculpa, é uma prioridade científica minha, médico bucal, mas ele é treinado, ele é capacitado para poder fazer o diagnóstico como clínico geral. Ele é treinado em todas as universidades brasileiras, públicas e privadas, para atender o cidadão que lá procura esta informação de diagnóstico. Então, ele na clínica de atenção primária, ele pode ser logo diagnosticado e caso o quadro clínico mereça uma atenção mais especializada, que foge à atenção primária, a coordenação, o pessoal da clínica de atenção primária, ele encaminha para o especialista que está num nível profissionalizante um pouco mais acima em relação à montagem do banco de dados, à montagem do quadro clínico, ao diagnóstico por imagem mais calibrado, ou aferição melhor manual.
Então, qualquer médico, qualquer dentista bucal, qualquer médico bucal, ele pode fazer esse diagnóstico. Sim. Eu não sei se tem. Eu estava vendo aqui a questão, eu provoquei aqui uma questão, assim, como é que estavam as referências no interior do estado, né? Poucas pessoas responderam aqui, acho que foi só Pinheiros, eu acredito que seja a dificuldade da maioria, assim, né? De ter a referência para especialistas, né? Então, a minha colocação Sim. vai no seguinte sentido também, está vivendo esse momento aí, até estou falando como médico, mas me sentindo sempre parte de uma equipe, né? Sim. E cada vez que a gente vê uma apresentação de qualidade igual o Dr. Alfredo, fica mais claro que saúde não se faz só com médico, né? Tem uma amplitude de ações aí que precisa ser oferecido para a população. Então, de qualquer forma, não adianta também ter só atenção primária, precisa ter as referências, especialidades para os casos complicados, eles não vão deixar de aparecer, né? Eu acho que é importante a colocação, né, nesse momento assim, então, de tanta ebulição, né, de tanta discussão, que a gente precisa organizar o sistema de saúde, oferecer o que for de melhor qualidade, né? A responsabilidade social e de saúde das prefeituras do estado é no sentido de investir maciçamente em colocar especialistas de periodontia nas prefeituras, assim como outros especialistas. Mas a doença bucal mais prevalente hoje em dia não é nem a cárie dentária, não é a infecção dentária hoje o norteador. Hoje a infecção dentária é a infecção bucal mais prevalente, que nós estamos diante de perdas dentárias avançadas, com indivíduos sendo mutilados, é a periodontite. As doenças periodontais, e precisa ser investido, o sistema de saúde tem que ter, colocar ações que trabalham tanto com o generalista e o especialista, passo do lado, um do lado do outro, uma equipe multidisciplinar, e a capacitar as prefeituras e alocar ele para que as referências, por exemplo, o hospital nosso, a faculdade de odontologia da UFES e outras faculdades do estado, não fiquem absorvendo toda essa demanda e que as prefeituras, os sistemas integrados da prefeitura, chamados clínicas, os CELs, né, clínicas de especialidades odontológicas, possam ter no seu quadro de profissionais especialistas de gengiva chamado periodontista para poder atender essa demanda que é enorme no estado do Espírito Santo. Então, professor Alfredo, se tiver alguma colocação mais, a gente ainda tem um tempinho aqui, mas eu acho que foi bem esclarecedor, bem objetivo. A gente até estava combinando para aprofundar essas questões da doença periodontal em um outro momento, até numa web à parte, né? A gente pode combinar essa data, né, e divulgar aí para o pessoal. A gente faz questão de dizer o seguinte, que qualquer colega nosso, qualquer médico generalista, qualquer médico de boca do estado do Espírito Santo quiser encaminhar qualquer paciente com alguma dificuldade diagnóstica para a clínica de periodontia do Instituto de Odontologia da UFSC para poder ser atendido e diagnóstico, nós fazemos isso com o máximo prazer. Isso não tem nenhum custo para nós, pelo contrário, nós queremos até saber de onde estão vindo esses pacientes, para a gente possa depois fazer uma abordagem a nível de universidade, cooperação com o Estado, a Secretaria de Saúde, para um projeto de abrangência multidisciplinar, de grande alcance social. Isso para nós é uma grande satisfação. Mas um aspecto também que eu gostaria de deixar é que existe um outro lado dessas doenças periodontais que passa silenciosa, que é a doença periodontal na criança, principalmente crianças que têm problema de síndromes renais, insuficiências renais, chamadas síndromes nefróticas. São crianças que têm 7 anos, vão até os 12 anos e que relatam na cavidade bucal um aumento na gengiva, chamado aumentos gengivais, que cobrem todos os dentes, impossibilitando essas crianças alimentação, impossibilitando sociabilização, impossibilitando uma dieta adequada, e essas crianças precisam de atenção de especialistas de gengiva ou periodontista. Então,
Junto a isso, você tem que somar os indivíduos que têm problemas cardiopatas, cardiovasculares, indivíduos com AVCs, indivíduos que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que têm grandes problemas gengivais, e outros indivíduos que estão na linha de frente chamado de artrites reumatoides. Enfim, veja que a doença periodontal não respeita idade, não respeita a presença de uma doença sistêmica, ela não respeita sexo, a sua origem religiosa, a sua tipo de cidadania que você exerce, a sua função. Ela é silenciosa, ela funciona como se fosse um câncer de boca. Ela fica ali silenciosa, ela se guarda, ela não tem pouco aspecto para chamar atenção. E por trás dessas periodontites existe uma outra periodontite que a gente não teve nem condição de falar pelo diagnóstico, que chama-se periodontite agressiva, que é uma que atinge indivíduos entre 11 e 13 anos de idade até os 25, 30 anos de idade. E que não tem nenhuma das características que foram abordadas aqui hoje. Então isso aqui é pior ainda. E a cura clínica dessa doença, ela ainda não tem cura definitiva. E existe uma população pequena no mundo, entre 0,1% a 6%, é uma população, graças a Deus, pequena, que são portadores dessas doenças, mas que esses indivíduos têm alguns problemas a mais, alguns problemas funcionais e genéticos. Tá? Então eu gostaria de deixar assim, um alô para o Estado do Espírito Santo, no sentido dos meus colegas, que a gente está aqui à disposição na Universidade Federal do Espírito Santo, no nosso serviço de gengiva ou de periodontia, para poder atender qualquer colega, não somente os periodontistas, mas qualquer outro dentista, qualquer colega médico, fisioterapeuta, nutricionista, bioquímico farmacêutico, enfim, pessoas que trabalham diretamente com a cavidade bucal ou indiretamente, os assistentes sociais, psicólogos, para que a gente possa atender de maneira adequada esta demanda que o cidadão capixaba precisa, é carente e precisa de restabelecer uma reabilitação oral nesses indivíduos. Alfredo, a Fernanda lá de Venda Nova fez mais uma pergunta aqui sobre terapia fotodinâmica. A Karina está me dizendo aqui que você está fazendo um estudo sobre isso. A pergunta é se fotodinâmica, a gente usa um sistema, um laser de baixa potência associado a um corante azul de metileno que você coloca dentro daquelas bolsas gengivais e ativa com a luz do laser. Então o que aquilo vai fazer? Aquilo ali vai matar aquelas bactérias que estão ali aderidas àquela raiz e vai desinflamar a parte do tecido gengival. Isso, com o tempo, a cicatrização é muito mais rápida do que os procedimentos de raspagem e alisamento radicular. Por isso que a terapia fotodinâmica está ganhando agora grande espaço, porque está se usando protocolos um pouco mais baratos, ou seja, em vez de fazer 3 aplicações, nós estamos num projeto agora com o Dr. Aristeu Takazaki, com a doutora Carol Kuzuol, no nosso mestrado de clínica odontológica, um protocolo onde a gente compara a aplicação de uma vez e a aplicação de 3 vezes comparada com um indivíduo que faz a raspagem. Nós já sabemos na literatura que a aplicação de 3 vezes tem um custo maior, mas os efeitos são benéficos, além de também fazer uma imunomodulação, ou seja, reduz o edema, reduz o sangramento, possibilitando naquela gengiva, naquele periodonto, uma qualidade de reparação muito mais rápida do que uma raspagem de alisamento radicular. Bom, então vamos encerrando aqui. Eu fiquei bem impressionado como médico assim, com a apresentação, aprendi bastante, até manifestei aqui no chat, né? A gente espera poder em breve ter o seu retorno, pessoal, a gente faz questão. Lembrando também que temos as teleconsultorias, né? Ainda talvez não começou tão intensamente, mas as teleconsultorias podem ser feitas à distância, tem orientação na página e o professor Alfredo certamente vai estar fazendo parte da equipe, né? Então, tem médicos,
sociais, psicólogos, toda a equipe da UF está sendo montada. Em agosto vai ter uma sala específica, inclusive para as teleconsultorias síncronas, né? Quer dizer, a gente pode fazer a consultoria ao vivo, né? Com imagem, com som, às vezes tem gente que prefere, mas pode ser feita atualmente via sistema fechado por causa da questão da privacidade, da ética, né? A gente não pode estar passando determinadas situações clínicas por e-mail. Então tem as instruções na página do Telesaúde Espírito Santo, que essas dúvidas clínicas podem ser passadas perfeitamente se isso é direcionado para os teleconsultores. Então a gente agradece muito, eu achei muito educativo o uso que foi feito das imagens, foi uma explanação clara, fiquei até assim, sem jeito de interromper, que até comentei com a professora Karina aqui, que a gente estava assistindo, esqueceu, né, de fazer perguntas. Então foi tão didático que, mesmo como médico, deu para aprender bastante. Então,